Agora eu estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Esperando vocês chegarem aqui para a gente começar uma live. Nós vamos conversar com o cartomante Danilo Autorino. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos. Nós vamos conversar hoje com Danilo Autorino. Andréia, Marcelo, Vaninha, Maria Joana, Marcelo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Sorte Lenormand. Na verdade, eu vou tentar fazer uma live com o Danilo Autorino, porque ele está com a conexão um pouco comprometida. Oi, acho que eu congelei aqui. O Danilo Autorino está com a conexão um pouco comprometida, mas vamos tentar fazer a live. Qualquer coisa, se der errado, a gente marca para outro dia, ok? Priscila, Diego, Danilo já entrou. Danilo, me convida aí. Nós vamos conversar sobre cartomancia. Quem que não gosta de falar de baralho cigano? Deixa eu pegar aqui o Danilo. Vou convidar aqui o Danilo. Vamos fazer um bate-papo bem legal. Cigano do Tarô acabou de entrar. Oi, eu acho que deu certo. Agora deu certo, tudo bem? Tudo, e você? Também. Preparado para a gente conversar sobre baralho cigano aqui na minha página do Sorte Lenormand? Sempre, claro. Maior prazer. Pessoal, vamos começar então. Quem tiver alguma dúvida sobre a carreira do Danilo ou sobre o papo que a gente vai bater aqui, é só deixar aqui nos comentários. Danilo, o seu retorno está um pouquinho agudo. Como você diminuir aqui um pouco o volume? Tá melhor agora? Eu acho que sim. Tava um toque mais alto. Deixa eu ver se melhorou. Tá Tá batendo. melhor? Não, tá um risco, assim, Oi, Oi? acho que sim. Será que... Bom, musculação aqui, tô com ele na mão. Tá com o Deixa celular eu na ver mão? se... Foi agora? Eu acho que sim, agora tá ok. Danilo, antes de a gente começar o nosso bate-papo um pouco mais intenso sobre o Lenormand, conta pra gente como que você descobriu o baralho cigano. O baralho cigano eu descobri numa gira de ciganos, numa gira de Umbanda. Foi a segunda vez que eu tinha ido numa gira. Eu fui numa segunda vez, pela segunda vez eu fui numa gira de Umbanda, e era gira de ciganos. Então começou a descer ali o cigano, que já bem impressionado, assim, já mexeu muito comigo. E aí eu fui me consultar com uma cigana, ela pediu, ela falou, posso abrir para você? E aí eu falei que podia, eu já tinha contato com o oráculo antes, mas não com o cigano, nem sabia da existência. E quando ela abriu, eu li com ela ali, para mim eu identificava tudo que ela falava nas cartas. E eu fiquei tão impressionado e que eu voltei para casa e comecei a pesquisar. E na época não tinha muita informação sobre o baralho cigano. A gente tinha as comunidades de Orkut, eu lembro que tinha o Lepeletier, o Alexandre Lepeletier, tinha um blog da Cíntia, e acho que era só isso, assim, que tinha demais o Mantovani, também eu acho que estava um pouco no meio, mas não tinha muita informação. E aí eu fui buscando pela internet mesmo e vi que era fácil de trabalhar, que eu tinha me identificado, acabei comprando, era barato, né, também para a época. E acabei comprando, eu comprei aquele Gypsy Lenormand, que é um bem meio rústico assim, e acabei começando a estudar, me envolvi e nunca mais parei. Eu tive umas paradinhas assim, né, mas foi um oráculo que sempre me chamou. Você é um bandista? Assim, fui, não tô mais, né? Assim, mas eu não me considero muito com religião, mesmo quando eu era um bandista, assim. Eu me desenvolvi ali, porque por motivos assim de eu desenvolvi
muito carinho pelas entidades, as primeiras entidades que eu conversei. Depois com a médium que recebeu essas entidades, eu desenvolvi uma amizade até hoje, minha melhor amiga, que depois virou minha mãe de santo. Então foi muito mais por carinho e amor a eles que eu acabei entrando e para também aprender sobre para desenvolver essa sensibilidade, né? Que a gente acaba, enfim, que é bom para a vida mesmo. Entender um pouco sobre essa coisa de energia e tal. Até utilizar alguns elementos da natureza, que a Umbanda faz muito disso. Mas, embora eu falo que eu estava na religião, posso falar que fui. Hoje eu não estou mais por conta do Covid, mas também nem faz mais sentido para mim, pelo momento que eu estou. Mas eu falo que é muito mais amor pela espiritualidade e por essa amiga do que por chamado de trabalhar com isso, assim, sabe? Uhum. E para você hoje, o baralho cigano é que forma de ferramenta? É uma forma de ferramenta oracular, de autoconhecimento, preditiva? Então, eu acho que é tudo, na verdade, né? Eu acho que hoje o que a gente tem a ferramenta, o baralho cigano, e eu sempre pergunto isso, né? O que você faz com essa ferramenta? A ferramenta ela é só uma ferramenta. Agora, o que dá o tom é a forma como você enxerga o mundo, a forma como você vive. Então, tem pessoas que estão nessa vibração, nesse imaginário de ver futuro, e elas trabalham dessa forma. Tem gente que vai um pouco para o autoconhecimento, e eu tenho, assim, eu deixo bem livre, assim, para... É engraçado isso, eu falo que o oráculo que me ensinou a ler, né, o baralho cigano me ensinou a ler, porque quando eu peguei no baralho cigano e comecei a fazer as leituras, eu queria muito prever coisas, mas eu percebia que as previsões elas não eram muito certeiras, e sempre quando eu lia, vinha muito conselho, vinha mais sobre mim, sobre o meu momento do que uma previsão. E era uma coisa que era inevitável, era uma coisa orgânica minha. E aí eu comecei a perceber que ele era uma ferramenta para você se acessar, não só acessar a si mesmo dentro de você, mas também a espiritualidade. Então eu comecei a usar dessa forma por uma consequência do que estava acontecendo, não por escolha. Então, hoje, eu vejo que eu gosto muito Eu estava estudando o tarô egípcio e tem uma fala assim, que eu achei bem bonita a forma como eles usavam o tarô. Né? Nem sei se eles usavam tarô, mas pelo menos eu soube por estudando o tarô egípcio. Que são símbolos, né? Símbolos que, conforme a gente vai entrando em contato com esse símbolo, a gente ganha mais uma dimensão de significado para entender melhor os mistérios pessoais e os mistérios da vida. Então, o símbolo, ele nunca é aquilo só. Ele, conforme a gente vai se relacionando com ele, conforme a gente vai enxergando, a gente sempre vai desvendar mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e ganhando complexidade da vida. E ganhando um esclarecimento melhor sobre si e sobre a vida. Então, hoje eu tenho olhado muito o baralho cigano, pelo menos uso muito para mim, dessa forma, assim, para poder acessar os meus bloqueios internos, as minhas dificuldades, onde é que eu tô, se eu quero alguma coisa, onde é que eu tô me bloqueando, onde é que eu tô me auto-sabotando, o que está acontecendo no meu mundo interno, o baralho cigano ele me esclarece, ele me deixa um pouco mais evidente do que está acontecendo. Mas eu acho que a gente pode usar de infinitas formas. Eu toda hora recebo pessoas que fazem uma tiragem, me mandam, né, ex-alunos, e assim, tem umas coisas muito assim evidentes e muito loucas que o baralho fala, ele conta muita coisa, né? Então é a forma como a gente vai usar isso. Se a gente vai usar para fazer fofoca, se a gente vai usar para se autoconhecer, se a gente vai usar para ter uma amplitude de visão sobre você mesmo, ou uma forma de fazer, sei lá, alinhamento de chakras, enfim. Cada um vai usar de uma forma. Eu uso muito para autoconhecimento. Eu não vou, às vezes, né, quando eu quero saber de alguma coisa, eu tento ver essa coisa do futuro, mas eu faço uma coisa assim, para fazer qualquer coisa, para falar que eu faço qualquer coisa, primeiro eu faço, eu observo e depois eu falo o que eu faço. Eu não falo assim, é tarô terapêutico, então, tarô, baralho cigano, eu faço adivinhação. Eu primeiro percebo qual é a minha forma de trabalhar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa vai pelo estereótipo, pelo senso comum, e acaba se prejudicando porque na hora dela fazer a leitura, ela não tem aquele talento, não sai daquela forma como ela está vendendo o próprio trabalho. Então, eu acho muito importante conhecer a forma como você trabalha para você depois poder, entre aspas, vender o seu trabalho. Para você, qual é o seu trabalho? O que você faz?
é até isso onde eu posso ir. Então eu observo muito como que é essa relação minha com a previsão, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca me dei bem. Então, às vezes eu tenho né, eu olho para onde eu estou indo, para como está o meu campo, o que está para acontecer, mas eu percebo o meu comportamento. Então, o meu comportamento de ansiedade para que aquilo aconteça. Então, eu vou percebendo o que vale a pena fazer com baralho cigano, o que não vale a pena. Então, por mais que tenha essa ansiedade de querer saber alguma coisa, eu sei, na verdade, eu nem preciso do baralho cigano, eu já sinto o que vai acontecer. Quando você, o baralho cigano, ele te coloca em conexão com a tua intuição, assim, ele amplia a tua intuição, te deixa mais sensível. Então, você consegue perceber as coisas antes mesmo de abrir as cartas. Então, você já sabe para onde você está indo. E aí, nem tem a necessidade de ver, mas você pode ver para confirmar. Mas eu não me apego ao que pode acontecer, porque já não tenho controle disso. Então, o meu trabalho é muito de trabalhar o que está acontecendo agora, qual é o momento presente que você está vivendo, o que você está vivendo, ou então porque às vezes a gente não tem muito, às vezes não, a gente tem muita desconexão com a nossa intuição e com aquilo que a gente tem que fazer, sente que tem que fazer, mas a gente não faz por medo. Então, as cartas também elas podem trazer um esclarecimento do caminho que o teu coração, ou qual chame que quiser, está pedindo para você fazer. Então, é para ter mais esclarecimento de você mesmo, né? Para qual caminho a tua essência, sei lá o que, está pedindo para você ir, para entender o que está te bloqueando, o que está te prejudicando. Então, é para fazer essa viagem interna mesmo que eu uso. Enfim, e sempre no presente, né? Sempre no presente, porque eu sempre percebo que, né, o futuro vai gerar outras questões, ansiedade, vai te dar uma desmotivação. O passado está ali, o passado ele está no presente, porque a gente está vivendo o que está bloqueando no presente é um trauma passado, é uma coisa que a gente viveu, né? Então, o tempo ele vai se mesclando assim no presente. Eu uso muito para colocar no tempo presente e eu tento ao máximo fazer uma transformação na vida da pessoa, mesmo que inconscientemente, assim, né? Às vezes não fica muito evidente, mas só de você conversar, só de você entrar nesse mundo simbólico, você acaba fazendo uma transformação. Eu acho que é importante isso, né? Não só identificar, mas sempre tentar fazer o máximo para que aquilo seja uma experiência transformadora, né? O que a pessoa viva aquilo com muita intensidade, com muita, né, com muito esclarecimento e saia de lá transformada. Não sei se eu respondi essa pergunta, tá? Sim, respondeu. Para o pessoal que não te conhece, lá no canal do YouTube Sorte Lenormand, o Danilo Autorino tem uma coluna, posso falar coluna? Uma playlist só com vídeos dele. Faz tempo que você não atualiza lá, inclusive, né? E lá tem vários vídeos e o pessoal tem gostado bastante do ponto de vista do Danilo a respeito das cartas ciganas. Tanto é quando aparece a notificação de algum elogio, né? Ah, eu adorei, maravilhoso. Quando eu vou ver, é pro Danilo, não é pra mim. E, Danilo, por favor, elogiem o José Fernando. Danilo, eu sei que você tem conhecimento de Theta Healing, você tem de aromaterapia, agora você está fazendo perfumes personalizados, na qual eu já tenho um. Você consegue associar a cartomancia e o Lenormand nessas terapias? Sim, claro. Eu acho que tudo... acho assim, né? É o que eu faço. Tudo vai integrando com o trabalho que eu faço, né? Então, todas as ferramentas, elas me servem de apoio para o trabalho que eu faço. Então, elas vão se integrando em mim, né? Eu vou associando elas e vou transformando. Então, é lógico, não é proposital, assim, mas quando eu vi, já estava fazendo, sabe? Então, sim, numa consulta de cartas, por exemplo, às vezes a gente vai entrando, quando eu vou ver, a gente está indo num Theta Healing. Ou então eu vejo que, não, talvez um aroma pode te ajudar aqui e tal. Eu vou admitir que, ultimamente, eu tenho lido pouco para fora, mas eu fazia muito Theta Healing junto, porque era o mais prático que eu tinha, né? Para aromaterapia, aí tem a questão dos custos, que é um pouco mais, porque você tem que ter material para usar, né? Mas já fiz atendimento só de aromaterapia, que foi muito legal também. Infelizmente tive que parar por conta da pandemia, que é uma coisa mais presencial, né? E eu usava muito Theta Healing, que eu fui transformando aos poucos, né? Chega uma hora que você começa a trabalhar muito na subjetividade da pessoa, assim, porque o que eu gostava do Theta Healing? Eu gostava de uma ferramenta, né,
de que eles chamam de digging, que é você vai entrando no inconsciente, vai encontrando quais são os bloqueios da pessoa. A gente faz um pouco isso com as cartas porque elas revelam, mas às vezes eu ia fazendo umas perguntas que eu percebia que era muito do Theta Healing e ia fazendo meio que junto com as cartas, né? Então meio que transformava. Eu nem posso chamar de Theta Healing porque não é a ferramenta, né? Mas como ela já estava tão viva em mim, assim, ela estava tão orgânica, que eu acabava fazendo também quando sentia necessidade. Mas só quando eu sinto necessidade também. O trabalho com as cartas, eles vão se transformando conforme a experiência. É isso que eu falo, engraçado, porque as cartas, elas vão. Não são nem as cartas, né? Eu vou mudando e a minha relação com as cartas também muda. Então o trabalho ele vai mudando junto. Então é difícil falar qual é o meu trabalho, porque vai depender do momento que eu estou vivendo e da situação da pessoa, porque uma pessoa que chega na minha frente, ela é completamente diferente de uma outra pessoa e as pessoas são bem diferentes. Então, cada uma vai pedir, mesmo que inconscientemente, alguma coisa minha. Então, eu vou muito eu tenho essa abertura, tenho essas ferramentas, e na hora da consulta eu falo assim, olha, acho que isso daqui vai te ajudar. E aí eu vou, mesmo que seja para indicar para alguém, nem que seja, já indiquei psicólogos, já indiquei constelação familiar, né, claro, indicando assim, né, eu sempre, nunca impondo nada. Eu falei, olha, isso daí talvez te ajude. Se faz sentido para a pessoa, se a pessoa sentir de buscar, ela vai e busca. Eu sempre incentivo as pessoas a escutar a intuição, sabe? Eu acho que quando a gente acha que não é meio caminho, a gente sente que não é, né? Eu, por exemplo, eu fiz 2 vezes constelação, fiz uma vez constelação e a outra vez eu fui lá como me chamaram para participar lá do negócio. E assim, foi uma experiência legal, mas eu não é uma coisa que me toca muito, assim, eu não faria, assim, sabe? Eu fiz meio que de tabela as 2 vezes. Então, eu acho que a gente tem que confiar naquilo que a gente sente, assim, e não é que uma é melhor do que a outra. É que às vezes uma vai se conectar melhor com você do que a outra, uma vai te ajudar mais melhor do que a outra naquele momento. Então, eu acho que a pessoa melhor do que ninguém sabe para onde ela tem que ir, né? Entendi. Eu não sei se Você tem um curso lá na loja Sorte Lenormand que chama Baralho Cigano e Autoconhecimento. Pelo que a gente conversou Uhum. aqui, autoconhecimento é sua praia, né? É o que você gosta de fazer. É o que eu gosto de fazer comigo, assim, eu adoro me autoconhecer. Para quem não conhece esse curso, o Danilo tem mais. Você pode encontrar no site da Sorte Lenormand, tá tudo hospedado no YouTube, você recebe um link privado, tem mais de 50 vídeos só do Danilo falando de cada carta, ensinando métodos de jogos. Você é o tipo de oraculista, cartomante, que sempre faz consulta com outras pessoas? Ou você acha que você consegue ler seu próprio jogo e não vai atrás de outros profissionais? Desculpa, pulou uma partinha. Você falou que eu sou o tipo de oraculista aqui, da Você consulta. gosta, você gosta de consultar com outros profissionais quando você tem algum questionamento? Sim, claro, eu acho essencial, sabe? Eu acho essencial o cartomante se dar consulta, e eu tenho dificuldade, assim, eu entendo, mas eu acho estranho uma pessoa que não passa pelo próprio atendimento. Eu tenho um pouco de resistência com isso, assim. Então, eu me atendo muito, e sim, se eu estou precisando, se para mim está difícil e eu quiser, com certeza, eu me consulto pouco ultimamente. Eu já fiz terapia, eu vou mais pontualmente naquilo que eu acho que eu preciso, né? E as cartas, elas me chamam às vezes, mas eu tenho buscado muito ultimamente a astrologia. A astrologia, umas ferramentas um pouco mais que dá chacoalhão, assim, umas ferramentas mais transformadoras, assim, né? Então, e é difícil encontrar um oraculista que mistura técnica e tal. Eu gosto muito, assim, quando eu sinto que a pessoa pode me ajudar, eu vou e faço. Mas, lógico, acho que a gente tem que conhecer o nosso trabalho e conhecer o trabalho de outras pessoas, né? Até para saber o trabalho de outra pessoa acrescenta no seu, porque você, como consulente, entende as suas necessidades como as necessidades dos seus consulentes como consulente, né? Você vai tá no lugar do consulente, você entende melhor o que está faltando no seu trabalho, o que você pode melhorar de atendimento. Mas eu me consultei poucas vezes, eu tenho uma amiga que, quando eu preciso muito, assim, eu peço para ela abre para mim. Já me consultei com outras cartomantes, assim, né, que a gente conhece, inclusive alunas minhas, tem uma aluna que eu consultei, foi muito gostoso, então eu gosto sim, eu acho importante.
E, Danilo, por exemplo, na verdade, você teria algum exemplo de alguma previsão que você fez no baralho cigano que te marcou, que deu certo, que você ficou surpreso, Olha, sabe? eu sou uma pessoa péssima para previsão, como eu falo, né? As previsões que eu faço, elas não. É, que assim, a previsão comigo, como que ela acontece? Ela acontece de uma forma que eu acho que eu espero muito da previsão, e quando acontece, acontece de uma forma murcha, assim, sabe? Do tipo, vai vir um trabalho para você, aí tipo, é um bico chato, assim, tosco, sabe? Então, você acha que às vezes acaba entrando num lugar tipo, uau, vai vir um super trabalho, e aí é um trabalhinho, né? Então, o que eu lembro que marcou algumas coisas assim, bem no começo, isso é engraçado. Eu lembro que eu estava abrindo para um amigo meu e não foi nem da previsão da carta, assim. Foi, eu tava olhando para a carta, aí eu comecei a brincar assim de ir além da carta, assim. A carta sumiu da minha frente e eu comecei a ver coisas. Aí eu falei assim, eu tô sentindo que tá vindo um emprego para você, um trabalho. E aí ficou por isso, ele nem me deu feedback. Eu que fui perguntar. Eu falei, aí, como é que tá? Aí ele falou assim: ah, não veio nada, só pediram para eu abrir carta me cobrar, querendo pagar, né? Uma pessoa querendo pagar por uma leitura de cartas, mas eu não aceitei. Aí eu falei, ah, é uma previsão. É uma Uhum. previsão. Eu previ que ia chegar um trabalho e chegou o trabalho. É, eu lembro assim de coisas muito. Quando eu deixo minha intuição aflorada, isso acontecia muito antes. Acontecia coisas que me surpreendeu. Por exemplo, eu abri, inclusive para esse mesmo amigo, ele estava perguntando de uma pessoa, eu falei assim: essa pessoa é do signo de água, talvez câncer. Aí ele regalou o olho e falou assim: é exatamente isso. Assim, de adivinhar coisas, sabe? Ou então de falar de alguma coisa e a pessoa fala: nossa, parece que você conhece toda a minha situação, você me conhece toda a minha família, conhece essa pessoa, tal. Acontece muito isso de surpreendente, assim, que eu posso falar que é surpreendente. Agora, de previsão mesmo, eu lembro dessa, eu não trabalho muito, então não. Eu lembro que teve uma vez no grupo dos oraculistas que eu fiz uma previsão, assim, que o pessoal geralmente pede, eu falo assim, vamos lá, né? Eu lembro que eu era um dos poucos que tinha acertado, assim, o pessoal que trabalhava com previsão não tinha acertado e eu tinha acertado. Que eu acho que era uma resposta que eu falei que não ia chegar essa semana e aí não realmente não chegou a semana. Mas eu não tenho muita experiência com isso para compartilhar, porque a minha pegada é mais outra mesmo. Mas adoraria prever as coisas, adoraria que poder falar que vai acontecer, acontece. Assim. Qual carta do Lenormand que você mais gosta, que mais te inspira? Eu acho Cada que eu sei. momento da minha vida. Pode falar. Eu acho que, eu acho que as flores te inspiram bastante, não é? Sim, sim. Cada momento da vida é uma, né? Então, ultimamente a carta das flores, e eu tenho gostado muito de mais duas, da cruz e dos pássaros. São das cartas que eu tenho gostado muito Então você de citou abrir e três, ver. tá? Flores na verdade eu te impus, né? Flores e pássaros, né? Pássaros? Isso, Então pássaros vamos e falar. cruz. Fala um pouquinho de cada carta pra gente. Você vê, por exemplo, que ela te chama a atenção, por exemplo, nas flores. As flores, o que me chama a atenção é a minha relação com a perfumaria e também com a natureza que eu estou desenvolvendo muito ultimamente, né? Então isso eu acho que acaba vibrando, assim, acaba, né, sendo muito óbvio. As flores, eu gosto muito da visão romântica delas. Eu também eu estava estudando um perfume que ia chamar Serenata, assim, então estava entrando numa fase meio romântica. E eu gosto da ingenuidade, assim, da flor, assim, porque é um presente, é muito bom, né? Porque é um presente que, tipo, não tem valor nenhum, né? Hoje em dia você quer receber um carro, né? Me paga um hot dog, vai me dar flor, caramba, vá merda você, né? Então hoje, uma pessoa que te dá uma flor, assim, eu acho que é um presente tão. E quando você aceita, é tão genuíno, assim, é tão sem intenção nenhuma, sabe? É tão pela beleza, é um gesto muito sincero, eu acho, sabe? Sem querer nada em troca, assim, sabe? Mas é a arte, né? Uma expressão de si mesmo, assim. Quero expressar o meu carinho e como que eu te vejo, né? Então, eu acho que me encanta um pouco essa coisa um pouco perdida hoje em dia, né? A carta da cruz, eu amo porque eu associo muito aos pretos velhos. Então, a cruz é a última carta do baralho cigano. E aí imagina o quanto de aprendizado essa carta ela recebe, porque você passou por todas as cartas até chegar nela, né?
Então, e para mim, os pretos velhos é isso, é você ter vivido tudo, você comeu um pouco de diabo amassou, porque você passa por todas as dificuldades, mas você prevalece com a sua leveza. É uma coisa que eu trabalho muito na vida hoje, assim, como você toma nessa, se ferra, você come pão que o diabo amassou, o mundo é cruel com você, e aí você se relaciona com tudo isso de uma forma de aprendizado, de transformação, que você olha para tudo isso e tem leveza, sabe? Você não fala de alguma coisa com mágoa, com revolta, com dor, você não vai protestar, você não é, tudo, sabe? Os pretos velhos eles sofreram tudo aquilo, eles passam uma paz, uma sabedoria, né? Uma maturidade com tudo aquilo que que viveram, que para mim é admirável, admirável você chegar nesse estado, assim, do tipo de parar de remoer o passado e transformar, aprendi e usar tudo. Essas pessoas que têm essa leveza na fala, assim, mais uma leveza, e quando você começa a conhecer a história dela, você vê que fala, cara, como essa pessoa é leve, depois de ter passado por tudo isso, como que ela é assim? Eu acho que é o grande milagre do ser humano. Eu acho que o milagre do ser humano é você se transformar e você, apesar de tudo que você passou, você se torna uma pessoa leve. Né? Eu acho que é o que eu tenho exercitado muito. E os pássaros é pela liberdade, eu vejo eles como liberdade. Então eu tenho também, porque hoje em dia o que é liberdade, né? A gente não sabe, a gente acha que ter liberdade é fazer o que quer, né? E não é bem isso, assim. Então eu gosto muito dessa coisa do ar, assim, de ir além. Eu acho que perceber que tem algumas coisas que te bloqueiam, coisas que você se coloca para você mesmo, e que tudo pode ser muito mais leve do que aparentemente é. E se libertando desses medos. Eu lembro do vídeo da Jujutsu, em que ela falou que ela descia toda manhã para tomar café da manhã. Ela estendia uma cadeira de praia na frente do prédio dela e tomava café da manhã. Aí uma pessoa passou lá e falou assim: Meu, isso é demais, eu queria muito fazer isso. Ela, mas o que é que te impede de fazer isso? E exatamente, o que que te impede de você pegar uma cadeira de praia, descer no seu prédio, ficar lá na frente tomando café da manhã? O que que é? Ah, vergonha, medo das pessoas te julgarem, vão te olhar feio, você vai pagar mico, a tua vaidade, tudo isso vai te impedir. E quando você se liberta de tudo isso, que entre os pássaros, cara, você alça o céu, você alcança o céu, você se torna leve, né? Tipo, né? Você não vai se importar com o que vão pensar de você. Então, eu acho que essa liberdade, assim, se libertar dessas coisas, assim, da sua vaidade, do seu perfeccionismo, de querer agradar o outro, de querer ser reconhecido, para mim tem sido, assim, um respiro para viver, sabe? Ai, que bom, posso fazer o que eu quiser. Aí sim que você voa. Danilo, eu te conheço e eu sei que você é uma pessoa bem crítica, mas eu falo do crítico assim, você é uma pessoa que não crítico que eu tô falando. Ah, mas crítico não é uma palavra ruim, não. Você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa que gosta de muito pé no chão. E eu gostaria de saber, mas você tem toda uma sensibilidade, você falou que consegue ir além ali no baralho cigano e tal. Você já ficou com alguma paranoia pensando, nossa, será que é coisa da minha cabeça? Nossa, será que eu tô inventando? Nossa, tem isso. Muito, muito. É, muito, principalmente quando eu passo. O começo foi muito assim. É engraçado, porque quando eu comecei a ler, mesmo, comecei a ler o baralho cigano sem muita informação, eu expandi a sensibilidade e ia. E era maravilhoso. Quando eu comecei a estudar muito e comecei a querer me expor, aí começou a ter esse cagaço. Aí, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Aí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E aconteceu muito comigo de querer acertar. Porque o que acontece? A gente é uma autocobrança. Eu acho que quando aquilo vira um trabalho, e você fala, putz, é trabalho. Aí agora você tem parece que tem um peso de querer acertar, né? A Então, responsabilidade. A pessoa vai até você para isso, né? isso. E tem, você quer ser o melhor também, você quer ser super bom. Tem isso também, né? A gente quer acertar pra quê? Pra ser, né, o bonzão ali que acerta tudo. Então, e aí a gente quer colocar nossa imagem, né? E quer que as pessoas veem você como uma pessoa maravilhosa e imbalável, assim, né? E aí eu comecei a olhar muito para isso e percebi que aí é experiência, né? Só a experiência te dá. Eu posso falar e a pessoa não vai entender, é só com a experiência. Que você percebe que tudo que acontece ali no jogo, tudo é especial e tudo é para aquela pessoa, então não tem errar.
né? Não tem, eu não consigo identificar eu. Às vezes até a pessoa pode falar assim, olha, eu não identifico isso muito agora, mas talvez agora, depois daqui a pouco ela identifica. Então, eu acho que a gente vai, quando aconteceu assim, quando eu ganhei confiança, clareza nas cartas ciganas, eu acho que eu parei de desconfiar de mim. Porque a pessoa ela pode falar o que ela quiser, mas eu estou vendo nas cartas ciganas, eu estou lendo. Não tem como você errar. Se você tem clareza nas cartas ciganas, se você está lendo as cartas ciganas, a pessoa pode falar o que for, eu confio no que eu estou lendo. Né? Então, a dúvida, né, ficava quando ficava um pouco confuso para mim o entendimento das cartas, quando não ficava muito claro. Né? Então, quando eu associei as cartas dentro de mim, elas ficaram bem claras, bem determinadas dentro de mim, eu acho que isso começou a ficar mais fluido, assim, eu comecei a ganhar mais confiança. E também você entende quando você está viajando, quando que é. Você se conhece, isso é autoconhecimento. Você percebe em você quando você está fora, quando você está. Aqui eu tô alcançando, aqui eu tô chegando onde tem que chegar. Você vai criando esse mecanismo dentro de você, né? Acho que é isso. Qual carta do Lenormand que você teve mais dificuldade para encaixar aí e fazer sentido na sua leitura? Olha, eu acho que cada fase é uma também, mas eu lembro muito de uma que foi o do urso. O urso para mim era muito confuso, que é uma coisa que quando você pesquisa as cartas, tem uma coisa que eu tenho, assim, com várias aulas que eu tive, né? Não sei, não conheço todos os professores, mas eu tinha dificuldade porque eu via muito significado solto, mas sem nenhuma coerência com a carta. Era uma coisa um pouco solta, assim, palavras soltas, porque assim não tinha uma coisa. E aí eu tive que fazer esse estudo para poder associar todos os significados e encontrar uma coerência, né? Encontrar uma narrativa boa para esse símbolo. E aí, quando isso ficou claro para mim, ficou mais fácil, né? Entender também onde isso encaixa em mim. Né? Então, que nem urso como o falso amigo, eu não consigo encaixar. O urso, né, grande, esse cara exagerado, esse cara. E aí tudo começa a fazer sentido, né? Esse cara exagerado, o cara de posses, que consome, que come tudo, que guarda tudo para si. Esse cara que é pesadão, que é bem terra, que aí começa a vir pessoas na sua cabeça, né? Aquele tipo de pessoa que quer tudo para si e acumula e não faz exercício, fica pesado e dorme muito. Você vai criando uma coerência, uma imagem, assim, que faz toda uma lógica. E isso eu acho essencial, assim, e eu construí isso apanhando um pouco, buscando aqui e ali, e por isso que hoje a gente brincou, né? Aí você tem essa metodologia, mas é a minha experiência que se encaixou comigo. E nas minhas aulas, eu entrego para o meu aluno a autonomia dele também. Então, não obrigo ele a pensar como eu penso. Jamais. Gente, acho que vai ser a primeira mão que eu vou falar aqui, aberto aqui no Instagram. A Sorte Lenormand vai lançar um livro recentemente. E quem que escreveu o livro? Foi o Danilo Autorino. Então, o primeiro livro da Sorte Lenormand será, na verdade, é o seu primeiro livro de Lenormand, não é? Primeiro livro de Lenormand. Eu tenho 2 apostilas rodando na internet, esse é o primeiro livro. Então, vou refazer. O primeiro livro de Lenormand, do Danilo Autorino, será lançado pela Sorte Lenormand. Já está na gráfica, já foi revisado, tá na parte da diagramação, e em breve a gente vai fazer o lançamento. Como que foi um processo de escrever um livro sobre Lenormand, Danilo? É difícil colocar tudo que você aprendeu e apreendeu nesse tempo de cartomancia no papel? Dá uma travada ou não? Tudo bem. Jamais, jamais. Eu acho que o Lenormand é uma... Porque quando eu escrevi as apostilas, eu tenho uma coisa que, assim, depois de ter passado tudo e me sentir pronto, eu sentia vontade de compartilhar tudo que eu aprendi, assim, a sensação que eu tinha era essa, então eu precisava expor. Então eu fiz vídeo, né, participei do canal, eu escrevi 2 apostilas, é quase como se fosse uma necessidade de falar assim, não, quero deixar para o mundo aquilo que eu sei. É assim, genuína mesmo, assim, não tinha, tanto que tem 2 apostilas minhas rodando por aí. E escrever o livro foi uma consequência de tudo isso, assim, então eu cheguei e falei assim, não,
chegou a hora agora, era uma apostila, agora vamos fazer esse livro. E é uma coisa que eu tinha um pouco eu relutava um pouco, porque a gente já tem livros, né, de Lenormand. Eu falei, mas para que mais um, né? Daí eu percebi que tem algumas pessoas que falam assim, faz mais vídeo. Eu fico me perguntando, mas para que mais vídeo? Já tem tanta informação na internet, tem livro, tem curso. Daí eu percebi que as pessoas falavam que elas gostavam muito da minha forma de explicar e da minha forma de escrever. Aí eu falei, olha, isso pode ser um canal, né, uma ponte para mais pessoas aprenderem o Lenormand. Se a pessoa gosta da minha forma de explicar, talvez ela vai entender melhor comigo. Então não tem competição, assim, tem a quem se identificar com o meu trabalho e querer comprar esse livro para poder ter essa relação comigo a partir da escrita, que eu sei que eu tenho esse talento, que já me foi falado mil vezes e eu me convenci. Então eu tenho uma escrita muito fluida, foi bem fluido o processo, porque já estava muito vivo em mim, foi melhor porque a cada hora eu me renovo muito nos significados. Então, eu poderia escrever vários livros. A gente poderia ir atualizando infinitamente, porque isso não acaba em mim nunca. Então, mesmo que a pessoa tenha 2 apostilas, enfim, daqui a pouco já vai ter mais coisa para colocar, mas não dá para colocar agora. Então, é infinito. Eu acho que eu tenho muito prazer assim, em compartilhar. É uma coisa que não acaba em mim. Então, eu até pensei, eu fiz uma aula já inteira, assim, um curso inteiro de baralho cigano no meu canal, com as pessoas, e às vezes eu tenho vontade de fazer sabe, vamos fazer de novo, galera, assim, sabe? Vamos juntar e vamos fazer, só para compartilhar tudo que, eu nem sei se é sobre o Lenormand, se é sobre o que eu tenho para falar, mas eu gosto de compartilhar tudo que eu desenvolvo, assim, mesmo que as pessoas não peguem, que as pessoas. Mas eu sei que tem alguma coisa com poucas pessoas, algumas pessoas gostam. Então, eu acho que enquanto tem gente que gosta e tem essa vontade minha de falar, mesmo que a pessoa não entenda, não queira, não utilize isso, eu tenho vontade de continuar falando sobre isso, até a hora acabar. Danilo, fala um pouco do teu canal. É Danilo Autorino, né? O seu canal no YouTube. Isso, O pessoal isso. pode encontrar o que lá? O que o pessoal encontra lá no seu canal? Então, não, eu fiz vídeos do Lenormand mesmo, né, falando das cartas, tem algumas combinações. Eu parei de publicar vídeo, eu vou ver se eu volto ainda, que eu também estou numa fase bem de mudança, mas faz tempo que eu parei, mas eu recebo mensagens ainda hoje, algumas pessoas que comentam, mas ele mudou muito. Mas fala sobre Lenormand e as minhas inspirações de cada carta, né, algumas leituras, é, é isso, não sei não sei o que se ajuda alguém, se as pessoas gostam. É, eu recebo alguns comentários, fico muito feliz que clareia, assim, eu acho que trazer autonomia e clarear, eu acho que são 2 palavras que eu gosto de fazer, assim, sabe, de usar muito. E as pessoas que chegam até você fazendo perguntas, qual que é a principal dúvida que eles têm sobre Lenormand? Sabe me dizer, apontar algumas? Lógico que eu sei, a mais, a pessoa ela não sabe ler. Ela faz 3 cursos, mas ela não sabe ler carta. Hum. Isso chega muito pra mim, chega muito, assim, do tipo, eu não sei, não consigo ler. Então, meu trabalho ultimamente tem sido ajudar as pessoas a lerem, porque isso eu sinto no curso, em cursos em geral, de qualquer coisa que você faça, porque você faz o curso, até como aluno, né? Você faz o curso e parece que meio que acaba, as pessoas não se falam mais e fica um pouco cada um por si. E eu tenho muito essa coisa do acolhimento, assim, o grupo dos oracuristas surgiu por conta disso, para praticar, porque tinham pessoas que não tinham muita prática, então vamos praticar, a galera tem práticas, inclusive, toda segunda-feira lá, para treinar o baralho cigano. Então as pessoas chegam muito, sim, elas, eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho confiança, não sei ler. Então, eu vou ajudando muito a pessoa a desenvolver essa confiança e esclarecer, assim como eu falei da clareza das cartas, a tentar fazer com que ela tenha clareza de cada carta que ela está com dúvida. Ela encontrar nela a carta, ela acessar nela a carta. Eu lembro que eu tive uma aluna, ela estava com muita dificuldade, eu acho que era na lua. E aí, tipo, nossa, não saía assim, tipo, ela não entendia. E aí eu fiz uns exercícios com ela, dela de se reconhecer na lua e tal. E aí é engraçado porque muda a expressão dela, tipo, nossa, entendi agora, sabe? Senti a lua.
E aí fica muito mais fácil, muito mais fluida a leitura para ela. Então, acho que o trabalho que eu tenho feito muito é de ajudar as pessoas. Porque eu não confio nessa coisa de, tipo, lê para mim. Acontece muito isso também. Lê para mim. Como ler para você? Foi você que tirou, não sei como você vê as cartas. A escola brasileira tem, cada um vê de uma forma um pouco diferente, né? E eu confio muito no momento, assim, eu tiro a carta, eu estou concentrado e eu sei que eu vou ler. Agora, se alguém pede para ler, eu posso até ter uma intuição, posso até, mas é mais difícil, assim, eu prefiro primeiro né, ler de mim, eu acho que a pessoa ela tem que ter essa autoconfiança, e a autoconfiança ela ganha com a conexão, né, do conhecimento junto com a intuição. E eu sinto que a gente está muito querendo acertar, assim como eu falei para você, a gente quer acertar, a gente quer fazer, e acaba ficando muito racional, muito preso nesse mental e deixa a fluidez não acontecer. Então, o cartomante que não sabe ler carta não dá, né? Então, eu ajudo essas pessoas a se desbloquearem. Eu gosto de uns exercícios que você faz, que é vivenciar a carta no dia a dia, é encontrar o Lenormand no dia a dia. Eu lembro que há um tempo atrás, acho que faz uns 3 anos atrás, você estava no metrô em São Paulo e você falou, nossa, eu estou dentro do caixão, ou seja, está numa cápsula debaixo da terra. Como que foi essa experiência? Como é essa experiência de você tentar encontrar o Lenormand no seu dia a dia? Uhum. É, eu acho que é automático, assim, chega uma hora que você começa a ler tanto, começa a abrir todo dia, que você começa a associar, né? Isso com tudo, com perfume, óleo essencial, eu faço isso também hoje. E, e começou porque eu trabalhava, eu estava de saco cheio do meu trabalho, mas é aquela coisa, né? Tipo, a vida tá um saco, já quero, mas isso Espera um pouquinho, travou um pouquinho. Travou, travou um pouquinho. Voltou. Travado ainda. Eu tô te ouvindo. Voltou. então, então é isso, né, nessa tentativa de sobreviver, eu sempre achei formas de, mesmo trabalhando numa coisa que eu não queria, de integrar tudo que eu gostasse no meu dia a dia, assim, para poder deixar ele mais gostoso. Então eu fazia isso, né? Eu olhava, estudava a carta, como é estudar a carta sem ler um livro. Então eu começava a observar, começava a tentar reconhecer nas pessoas para ganhar mais material mesmo, né? É estudo mesmo. E como que foi aquela associação do caixão com o metrô? Peraí, Você lembra? Faz um tempinho que você fez essa associação. faz muito tempo, muito, muito tempo. Conta pra gente como que Perguntou. foi. Calma aí, desculpa, a associação do. Não, Do eu achei que caixão, estava falando do caixão ainda. do caixão com o metrô. Como que você fez essa associação? Tava- Ah, eu tava. Então, gente, é que metrô é fácil, né? Porque às 6 horas da manhã, né? Aquele metrô sufocado, você morrendo ali embaixo. Falei, ai, cara, eu tô morrendo nesse lugar. Aí quando eu olhei debaixo da terra, né? Falei, tô no caixão, morrendo no caixão. A sensação de morte mesmo, tipo, que inferno de estar aqui, eu tô morrendo, quero morrer, né? Que, Uhum. né, levantar ali e passar por tudo que a gente passa aqui em São Paulo, né? Foi um pouco nisso. Eu já fiz um exercício de eu sortear uma. Vou sair, vou pra rua, nem se for pra almoçar, pra fazer alguma coisa de bate e volta, eu tiro uma carta e antes de ir pra rua e tento achar o símbolo ou um sentido nessa caminhada que eu fiz. Já fez isso? Não, de buscar símbolos, assim, não, nunca fiz. Símbolo ou sentido. Sempre dá certo. Tem que procurar bastante, mas sempre você encontra alguma coisa que você consegue fazer uma conexão e é um exercício bem legal de cartomancia. Além do baralho cigano, você já se Eu vou aventurou com o exercitar. tarô? Desculpa, peraí. Deu uma travada. Tá normal aqui pra mim. Acho que eu que tô travando pra você. Tá, você tá cortando um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô. Você já estuda o tarô? O que você acha do tarô? Adoro. Eu estudo.
eu acho mais difícil do que o baralho cigano, porque o baralho cigano eu percebi que ele é lúdico. E por ser lúdico, para mim é mais fácil, porque eu gosto dessa brincadeira de contar histórias e tal. O tarô eu acho ele bem profundo, assim, ele tem várias camadas, tem psicologia envolvida, assim, eu acho mais difícil. Mas eu gosto, estou me familiarizando melhor. Acho que tudo tem um tempo também de compreensão das coisas. Eu acho que hoje eu estou mais preparado para entender, né? Então, eu tô mais aberto, tô começando a ler, eu sempre leio pra mim, né? Mas tô mais aberto, assim, sacando melhor. Eu sou muito exigente com isso, sabe, José Fernando? Eu não aceito, assim, eu assisto a aulas online, assim, ou coisas na internet, que é uma fala muito rasa, uma fala que não faz sentido, assim, sabe? Não tem uma história, não tem uma coerência, então isso eu não entendo assim, sabe? Eu tenho que entender, né, tem que ter uma lógica, uma conexão, tem que fazer sentido pra mim, tem que, né, três com espada, por que que é traição, né? Depois você vai entendendo, mas de onde vem isso, se não for pelo desenho, né? Então eu sou exigente com isso, então eu vou até encontrar o que eu estou procurando. A questão é essa. É até eu encontrar o aprendizado que eu estou procurando. E eu sempre acho, sempre acho. Então, você consegue associar tarô com Lenormand numa jogada só? Ou quando você vai jogar para alguém ou para você mesmo, você só usa um oráculo ou o outro? Eu uso um oráculo ou outro. O tarô eu uso mais. É bom, não tem muito quando eu uso ou não, eu vou muito no sentir. Mas o tarô eu percebo que é uma coisa que eu quero trabalhar mais interna, e o baralho cigano é uma coisa que eu quero mais uma. Eu quero mais clareza na situação. Então, sei lá, no tarô ele está falando de alguma coisa, sei lá, falando de uma questão bem interna. Eu não consigo identificar essa situação no meu dia a dia, assim. Então, eu uso o baralho cigano para poder entender um pouco melhor sobre mais detalhes sobre essa leitura do tarô. Né, detalhes mais concretos, assim, do dia a dia, onde é que eu estou pecando, né? E eu sei que você tem alguns decks, né? Sempre mando decks do Sorte Lenormand para você. É, qual, qual é o seu crivo? O que, que você olha no primeiro baralho? O que, que te encanta? Porque eu sei que você sempre tem preferidos, mas a questão de tato, de fase, né? Um mês Uhum. você só sempre gosta de um, depois vai mudando. O que te chama a atenção no baralho? Eu acho que é identificação mesmo, né? Se conecta com uma coisa que é sua, então eu gosto muito do Lenor Rosas, eu acho ele bem bonito. E eu acho que o que me chama a atenção é que assim, às vezes a gente quer sempre criar um baralho perfeito, né? E é bem difícil isso. Eu olho muito algumas cartas específicas que para mim é importante. Então, por exemplo, pássaros. Pássaros, eu gosto dele voando. Se ele não tá voando, me incomoda um pouco. Se for coruja, me incomoda mais ainda. Então eu já não compro. Cruz, eu não gosto de uma cruz muito feia. As cartas difíceis, eu não gosto delas muito, muito feias também, muito que deem a entender alguma coisa, assim, sabe? Né, então eu olho muito isso, assim. Agora que vocês estão fazendo, eu vou falar, tem gente que está colocando muito cara, assim, conhecida nos oráculos. Eu não gosto. Não gosto porque fica a energia da pessoa para mim e me atrapalha. Então gosto de andar no cigano e na cigana, né? Não gosto disso. Pelo menos para ler, para colecionar é lindo, maravilhoso. Você, né, deixa lindo. Eu acho que é isso. Acho que só tem algumas cartas que né, que combinam mais com a minha forma de ver o Lenormand. Eu, eu acabo adquirindo. Eu gosto de tarô grande, né, de baralho cigano grande, com as imagens que preencham mais a tela, bonitos, mas que não sejam também tão. Tem uns baralhos que você fala assim, putz, é lindo pra postar no Facebook, é lindo pra fazer um quadro, mas pra jogar talvez ele não ajude tanto. Antes de Então, abrir as cartas, você tem algum ritual? não, assim, eu me concentro e fico presente. É, às vezes eu vou assim, é isso, eu vou muito no que está acontecendo agora, né, no momento. Então, às vezes eu lavo o rosto para dar uma esvaziada, às vezes eu acendo um incenso,
Mas um ritual assim muito complexo, não. Eu só fico bem, respiro, eu separo pelo menos 15 minutos, 10 minutos antes para poder sentar, para poder acalmar, para poder entrar no clima e faço atendimento. Não tenho muito, né, muito segredo, não. E quando pego de sopetão também faço, abro e leio. Eu também eu não sou uma pessoa com muitos ritos para ler o baralho. E eu estou lendo cada vez menos, sabe? Parece que quando você está aprendendo, ou quando é tudo novidade, você quer ver tudo, quer ver tudo, quer ver tudo. Depois você acha que. Às vezes dá até preguiça. Tem que baralhar, tem que tirar os baralhos do negócio, sabe? Então eu acho que esse desapego também é bem benéfico para o próprio cartomante, né? Porque quando a gente está começando, a gente vai cortar o cabelo, a gente procura saber alguma coisa das cartas. Sim, todo mundo passa por isso, né? Eu tenho fases também, tem fases que eu abro todo dia, mas não para fuçar a vida, assim, é mais o baralho cigano me ajuda a ter mais intimidade comigo mesmo, assim, ele me permite. Eu tô fazendo meditação agora com o baralho cigano, isso é muito louco. Eu olho, eu começo a fazer a leitura, e aí eu começo a sentir entrar num estado assim, de meditativo. Oi. Aí, Pronto, travou um pouquinho. pode falar. Travou. Você falou que você entra em estado meditativo com o Lenormand. Isso, aí eu tô meditando agora com a Lenormand. Inventei sem saber, né? Mas tô fazendo isso agora. Mas como que você faz? Pega uma carta, como é? Mas a gente passa por essa. Pode falar. Como que você faz? Como que você faz? Você pega uma carta e medita a carta ou você coloca ela perto de você? Então, foi sem querer, assim, eu abro de manhã, eu trago uma questão, né? Eu tô com uma questão física. E aí eu penso nela e falo o que pode me ser revelado disso, né? Aí eu faço a leitura. Conforme eu vou fazendo a leitura, eu vou identificando dentro de mim o que está acontecendo comigo. E aí eu vou calmando, assim, eu vou entrando no estado mais meditativo, e aí eu fecho os olhos e fico lá meditando um pouquinho. Mas foi sem querer, não foi proposital, assim. Sabe quando você sente meio que um soninho, assim, aí você fala, vou me entregar. Aí você fecha o olho e se entrega. Eu tenho feito isso há algumas manhãs. Mas não foi porque eu quis, assim. Um dia estava fazendo, foi gostoso e comecei a fazer. Eu não sei quem eu ouvi falando. Sabe aquele momento do sono que você tá quase dormindo, mas está acordado, assim? Dizem que nessa etapa, quando você quer mandar uma pergunta pro universo, você faz essa pergunta nesse momento que você tem a resposta, no sonho ou antes de dormir, assim, antes de cair. Eu nunca fiz. Já fez alguma coisa assim? Faço perguntas para ter respostas. Algumas vezes eu tenho, outras não. E, e uma coisa que fala, eu não sei se não vou falar isso aqui, que depois eu te falo em off porque pode ser uma responsabilidade. Mas faço perguntas para o meu inconsciente, sim, para ele me dar umas respostas antes de dormir. Faço. Danilo, já está praticamente no nosso horário, né? Daqui a pouco o Instagram corta nossa live. Eu queria te agradecer por participar aqui dessa maratona de entrevistas que estou fazendo nessa semana de comemoração da loja Sorte Lenormand. Eu gostaria que você desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre alguma dica de Lenormand. Fique à vontade. Que legal. Não, primeiro eu queria te agradecer por ter chamado. Queria falar da importância, né, do seu canal, de tudo que você desenvolve junto com a Giz, assim, duas pessoas super comprometidas com o baralho cigano, com os brasileiros no baralho cigano, tem essa supervalorização. E também acho legal porque você acaba trazendo sempre pessoas para cá, e espero que você traga pessoas que não estão muito na mídia também, porque tem muita gente boa que não está tão assim conhecida, né? E eu acho legal essa oportunidade que a gente vai abrindo para outras pessoas poderem também se expressar e mostrar o seu trabalho.
Então, o seu trabalho assim, é essencial para o baralho cigano. Então, primeiro, parabéns por esse aniversário aí. E o recado que eles não têm recado para dar. Mas eu não só queria falar assim que primeiro agradecer as pessoas também pela presença aqui, quem ficou. E eu tenho falado muito isso, assim, usem com responsabilidade, né? É, o, o baralho cigano, ele tem uma. A gente está melhorando muito a visibilidade dele, eu acho que ele tem potencial bem assim para ser bem bacana. Eu tenho falado muito para as pessoas conheçam muito o trabalho que vocês fazem antes de sair falando que faz e depois dessa incoerência, né? Então, perceber, né, o que faz sentido mesmo, assim, como que é a sua leitura, né, observar, estudar mesmo, não estudar o baralho cigano, mas estudar a sua forma de ler, para ver se ela, até onde a gente vai com isso, né? Não sei se eu estou alcançando assim, mas conhecer muito bem o seu trabalho, deixar ele muito bem claro e, e não sei se é autoexigente, mas tomar cuidado para a gente não deixar o clichê tomar conta das cartas, sabe? Ah, é carta para isso, eu faço isso, mas observa se você faz mesmo, se dá certo, se não dá certo, se como que funciona a cartomancia. Deixa o oráculo falar mais. Eu acho que é isso. A gente tem muito conhecimento, eu acho que é importantíssimo, mas deixa a intuição fluir mais, deixa o conhecimento, deixa as cartas falarem mais, né, com vocês. Ouve mais as cartas, observa, e tenta entender melhor como que você funciona com as cartas, porque a pessoa pode falar assim, a carta é isso, 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 mas para você não é. Então, como que é para você? Então, se conhecer a partir, né, conhecer como que é a sua relação com as cartas. E como eu sempre falo, não existe certo e errado, mas existe uma coisa que é consistência. O seu trabalho tem que ser, tem que ser consistente. Ele tem que, você tem que ter uma certeza, uma força, né, é, você tem que saber fazer o negócio, né? Então não é tipo, que eu falo, né? Não tem certo, não tem errado. Não tem certo, não tem errado, mas o negócio tem que funcionar, você tem que sustentar isso, né? Se sustenta o negócio, você faz uma força para sustentar a tua verdade, o teu ponto de vista. Então quando eu coloco o meu ponto de vista, não é que eu coloco porque eu tô achando, porque eu tenho muito tempo de trabalho que me dá esse ponto de vista. Então ele tem consistência, ele tem uma base, né? Não é uma coisa que eu tô inventando, tô tirando e pronto. Então, eu acho que todo mundo tem autonomia, todo mundo tem essa possibilidade de desenvolver o seu próprio olhar, a sua própria forma de trabalhar com a ferramenta. E de uma forma, assim, bem cuidadosa, para a gente não sair, né, falando coisas que a gente talvez não consiga bancar depois, né? Eu não sei se eu fui claro, mas Pois, não precisou. muito obrigado de novo e até a próxima live, quem sabe? Quem Até sabe a não, a gente vai próxima voltar live. para falar do seu livro, claro, né? Com certeza. É isso, gente. Obrigado pela presença. Quem quiser falar com a gente, pode falar também. Eu já estou colocando o José Fernando na roda também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. até. Obrigado por quem participou. Tchau, gente. Boa noite.